Boa tarde, alunos. Vamos dar início ao nosso conteúdo semanal, tá bom? Hoje nós veremos as classes de palavras. Nós já aprendemos duas, substantivo e adjetivo. Nessa semana a gente vai focar mais nos artigos e nos pronomes, ok? Então vamos lá. As classes de palavras ou classes gramaticais são 10. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Veremos com mais ênfase os artigos e pronomes. Artigo. Então, a gente vai focar, nos artigos e nos pronomes, porque visto que são muitas e a gente não consegue dar conta de explicar todas que faltam nessa semana, ok? Então, a gente vai focar nos artigos e nos pronomes. Vamos, então, começar com o artigo. O artigo é a palavra que antecede o substantivo, ou seja, vem antes do substantivo, com a intenção de particularizar, ou seja, evidenciar, ou indefinir o nome, tais como o, as, uns, uma. Aí são exemplos de artigos. Então, o artigo ele vai acompanhar o substantivo, ok? Exemplos de frases com artigo. O menino saiu. Aí, gente, eu deixei em negrito o para vocês verem que ele é o pronome, o artigo, e ele acompanha o substantivo menino. Então, lembre-se também que o artigo, ele sempre deve concordar em gênero e em grau com o substantivo. Gênero, se o substantivo está no masculino, o artigo também vai estar no masculino. Gênero e grau. Grau, se o substantivo está no singular, o artigo também vai estar no singular, ok? E assim por diante. Aí temos outros exemplos. As meninas saíram, olha, tá vendo que o artigo está concordando com o substantivo meninas. Não posso colocar o meninas ou a meninas, né? Não posso, eu preciso concordar aí com o substantivo. Uns constroem e uma chance, ó. Uma também está concordando com chance, que é um substantivo no singular e no feminino, ok? Então, uma aí vai ter que concordar. Não posso colocar umas chance, ok? Então, gente, eu vou dar exemplos para vocês de artigos. Olha, os artigos são classificados em definidos ou indefinidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as, ou seja, são artigos e eles estão tanto no singular aí quanto no plural, correto? E os indefinidos, uma, uns, umas, mesma coisa. A gente tem os artigos indefinidos aí no singular e no plural. Veremos agora os pronomes. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Aí eu coloquei entre parênteses nome, né? O substantivo é um nome. Tais como eu, contigo, aquele. Então, são 3 exemplos de pronome aí, tá? Então, a gente vai ver frases que contenham pronomes. Coloquei 3 aí. Eu aposto como ele vem. Eu é um pronome, tá, galera? É um pronome pessoal reto. Aquele tipo não me sai da cabeça. Aquele também é um pronome. É um pronome que está acompanhando o substantivo tipo. Ele não está substituindo, ele está acompanhando. Essa moça morava nos meus sonhos. Essa também é um pronome que está acompanhando o substantivo moça, tá? Então, quando a gente tem um pronome que acompanha o substantivo, a gente chama de pronome adjetivo. Anotem isso aí. E um pronome que substitui um nome, a gente chama de pronome substantivo, ok? Exemplo, Laura come de tudo, levando aí para o lado da alimentação saudável. Aí eu vou falar de Laura novamente
E posso, ao invés de falar Laura é saudável na mesma frase, eu coloco ela é saudável, tá? Eu vou substituir o Laura, que é o substantivo, pelo pronome ela, ok? Então, numa frase, eu não preciso ficar repetindo direto Laura, Laura, Laura. Posso substituir por pronomes, ok? Veremos com mais calma isso. Vamos lá. Agora a gente vai ver os pronomes pessoais, os tipos de pronomes pessoais. Eles substituem os substantivos. Então, eles são pronomes substantivos, porque eles substituem, indicando diretamente as pessoas do discurso. Então, eles indicam se é a primeira pessoa, né, eu ou nós, se é a segunda pessoa, no caso, tu ou vós, tá? A primeira pessoa do singular e do plural, qual é? A primeira pessoa do singular, eu. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós. Há os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo e há os pronomes de tratamento. Então, os pronomes pessoais do caso reto são pronomes que iniciam a frase, que fazem a função de sujeito, ok? Pronome do caso reto sempre é sujeito, ele inicia a frase. E quais são? Pronomes pessoais do caso reto da primeira pessoa do singular. Tem a tabelinha aí para vocês acompanharem, ó. Eu, pronome pessoal do caso reto, segunda pessoa do singular. Tu, terceira pessoa, ele. Plural agora. Primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles. Então, o pronome ele é sujeito, o pronome do caso reto é sujeito. E é isso que eu digo logo abaixo. Eu estou feliz. Quem está feliz? Eu. Eu é sujeito. Veremos isso mais para frente. Então, galera, eu é um pronome de caso pessoal do caso reto. Ele está iniciando a frase. E aí, qual a diferença do pronome pessoal reto do pronome pessoal oblíquo? O oblíquo, ele nunca pode começar a frase, né? Isso é função do pronome pessoal reto. O oblíquo, ele é um complemento do verbo. Por exemplo, aí olha a diferença. Ele falou comigo. Eu não posso colocar ele falou com eu. Por que não, professora? Porque eu é pronome pessoal do caso reto. Então, ele inicia a frase. Ele não pode vir no final, tá? Então, quando vem no final, complementando o verbo, falou, eu vou usar um pronome pessoal do caso oblíquo que esteja relacionado aí com a primeira pessoa do singular. E aí, por isso que tem essa tabelinha, ó. O reto vai ser da primeira pessoa do singular, vai ser eu. E os oblíquos, me, mim, comigo. Tá vendo que tá certinho? Pronome pessoal oblíquo de segunda pessoa do singular. Te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, si, consigo, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Nos, conosco, perdão. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Terceira pessoa, se, si, consigo, os, as, lhes. Agora veremos os pronomes pessoais de tratamento. Eles são usados de forma oficial para você se dirigir a uma pessoa, digamos, que tenha mais prestígio na sociedade. Por exemplo, um papa, um ministro, presidente, um governador. São pessoas de mais prestígio. Então, você não pode chegar e falar você ou senhor, dependendo da pessoa, né? Então, a gente tem pronomes específicos para se referir a essas autoridades, tá bom? Então, aí os pronomes, temos as abreviaturas e as autoridades as quais nós utilizamos esses pronomes para se referir a essas autoridades, tá? E agora os pronomes possessivos. Pronomes possessivos se referem às pessoas do discurso também, da primeira, segunda e terceira pessoa, mas indicam ideia de posse. Exemplo, a primeira pessoa do singular, qual é o pronome no caso reto? Eu. E qual é o pronome possessivo que faz referência à primeira pessoa do singular? Meu e minha. Esta casa é minha. Está relacionado a mim, não está? Não está relacionado à primeira pessoa do singular, que sou eu. Então, nós vamos usar o meu, minha.
Segunda pessoa do singular, tu. Isso aí é o caso reto. Qual vai ser o pronome